Olá, colecionadores e colecionadoras, sejam bem-vindos mais uma vez ao DB Collector News, o seu programa de notícias a respeito do mundo Barbie, aqui no YouTube. E eu sou Vinícius Santana, estou reunido, é claro, com o maravilhoso Arthur Claus. Olá, Arthur, como Como, estamos? como estamos, meu amigo, nessa Eu manhã de tô domingo? maravilhoso! Nós aqui, muito bem acompanhados, os dois, né? Tô aqui, ó, meu É, cenário agora tá um pouquinho melhor. tá lindo, tá Tá- lindo. Tava meio bagunçado, né, nos últimos episódios, mas agora, ó, tô conseguindo organizar. Tá ficando lindo. Tô curioso para ver pessoalmente. Pois é, porque esse mês aí a gente vai ter um encontro, mas a gente não vai dar muitos spoilers, mas vai ser Não, bem legal. Tenho certeza que vai. vocês vão gostar, porque a gente vai compartilhar aqui, né? E eu acho que a gente já pode entrar até no primeiro assunto do nosso programa de hoje, né? Que é um boneco que fez sucesso, né? Ao invés de começar com a Barbie, a gente vai começar com Ken, porque ele chegou com uma nova coleção chamada Ken Ambassadors, né? Que é embaixadores Ken, algo assim, né? Numa tradução mais literal, e que trouxe como primeiro boneco da coleção o esportista, filantropo LeBron James. E foi um sucesso daqueles, porque o boneco esgotou em 3 a 4 minutos de venda lá no Mattel Creations, causou bastante confusão. Muita gente comprou muito boneco para poder vender, porque não tinha limite. E aí acaba que o boneco vai chegando aí em mais unidades aos pouquinhos. Arthur Klaus, o que, que você achou do boneco primeiro? Antes de a gente falar como foi a venda. Ficou maravilhoso, né? Ficou Ficou maravilhoso. O boneco nem parece que foi produzido pela Mattel de tão maravilhoso que ele ficou. Porque muito detalhado, né? a quantidade de detalhes que a gente recebeu é o que a gente espera, no mínimo, de todo lançamento que a Mattel traz pra gente. Né? A Não, gente olha para esse boneco, a gente não vê tipo, a Barbie atual, a gente vê uma coisa que seria produzida há muito tempo atrás, que com um padrão de qualidade que a gente gosta, né? Que a gente espera receber. concordo absolutamente com você, meu amigo. Muito detalhado, muito bem feito, com muitos acessórios, né? A gente tem ali um boné que vem estilizado com o símbolo aí da ONG dele, né? Tem uma pulseira, tem relógio com lente, tem sapato pintadinho, boneco tem meia, tem fone com marca, né? Fone Beats ali no ouvido, jaqueta com muitos detalhes. Ou seja, é um boneco que está completo e traz um novo tipo de corpo, né? Traz um novo tipo de corpo e um face sculpt maravilhoso, né? E um face sculpt maravilhoso. E eu acho que vale comentar que, por mais que esse face sculpt tenha características que a gente reclame muitas vezes, né, que é a barba moldada de plástico, o cabelo moldado de plástico, indiferente dessa questão, ficou muito bem executado, né? Não ficou uma coisa barata, ficou uma coisa fina, né, aparentemente, né? Ficou satisfatório de ver. Né? Eu, Concordo com particularmente, você. não me senti nem um pouco incomodado com esse detalhe. Então, a gente vê que é a execução. Quando é feito, quando é bem feito, vai agradar, né? Porque Não, mas é você... isso. Não é sobre o tênis ser pintado ou não. Se ele não é pintado, mas combina com aquele estilo, ele é bem executado, ele eleva o boneco. Que é a mesma coisa. Um boneco que é moldado, mas que elevou o boneco. Né? Um face sculpt, muita gente, inclusive, comentou que não parecia nem Barbie o face sculpt, parecia um boneco Integrity Toys. E aí entra aquela questão, né, dos novos processos de 3D da face, né, que eles têm feito, novos processos de pintura. Então, eu acho que foi muito bem executado. Foi, foi. Sinceramente, foi um boneco assim que deu um quentinho no coração, né? Dá um quentinho no coração, como diria Arthur Klaus. E, É, além disso, amigo, o rosto tá muito legal, tá muito bonito, e o corpo é um novo corpo chamado de Tall, né? A gente já tinha essa variedade de corpos na linha Barbie, né? Em corpos femininos, em que a gente tinha o Petit, Curvy, o normal, né, o padrão, e o tall. E no Ken, a gente basicamente tinha o corpo normal e o corpo muscle, né? Eram os dois tipos de corpos que a gente tinha ali na linha de bonecos ali do sexo masculino.
E aí agora a gente tem um boneco um pouquinho mais alto, né? E aí até vi algumas pessoas que postaram como é que era ao lado de outros bonecos e ficou bem interessante. Eu achei que eles iam fazer um boneco mais musculoso, mas eu gostei que eles colocaram um boneco mais longilíneo, né? Ele não é musculoso, ele é Não, ele é magro alto. e alto. E eu achei isso super interessante, Sim. diferenciou bem dos outros corpos. É, são características que fizeram, que somaram para o boneco, né? Porque seria, Sumaram. não conversaria eles fazerem um corpo muscle, tal, né? E não conversaria com ele, porque como você disse, ele não é musculoso, ele é alto, ele é grande, né? Ele é largo, E, né? exato. Então, se colocar um boneco musculoso ali, não seria o LeBron James, Não seria o LeBron James. E musculoso por musculoso, a gente já tem um corpo muscle, né? com certeza, né? E são esses detalhes que fazem a diferença, né? Isso, Quando você vai se atentar concordo. a uma referência, como no caso da boneca da Rainha Elizabeth, né? Eles se atentaram e colocaram a boneca num corpo petite. Isso fez toda a Exatamente. diferença na boneca, isso somou muito para a boneca. Então, quando a gente vê bonecos de personalidades, é isso que a gente quer. A gente não quer só o rosto igual, a gente quer as proporções da pessoa. A gente quer olhar e enxergar aquela referência. É Um isso que faz a gente ficar tributo, maluco. não um Exatamente. insulto. Exatamente. This is the point. Né? Então, não sei, é isso que eu espero. Eu espero sim. Eu acho que essa linha ela começou bem. Ela começou muito bem. Ela chegou, ela meteu o pé na porta, falou: cheguei. Né? Diferente de outras linhas que a gente já comentou aqui, como por exemplo a Fashion Model Collection, quando retornou, ela já não teve né, já não foi tão triunfante, né? Agora essa linha voltada para os Kens, diferentemente da linha daquele Ken que a gente fala que é o Ken humano, Ah, sim, do, esqueci o nome dele. do Ken Couture. Isso, né? E diferentemente daquela linha que tentaram fazer uma coisa nova, que foi um flop, na minha opinião, né? Esse boneco, eu acho que ele veio assim para revolucionar e eu espero que a sequência dele não deixe a desejar. Eu acho que desde o filme da Barbie, né? Filme da Barbie, acho que desde de que a gente teve o filme da Barbie, a gente tem esperado, né? Porque no filme da Barbie, quem teve um protagonismo muito importante, algo que a gente não vê na linha de bonecas, né? Barbie, né? Na linha de brinquedos e colecionáveis. E ver uma linha do Ken Ambassadors, né? Ali bem ao, ao nível da linha Inspire Woman, né? Até mais alto, né? Talvez É, eu acho também. um par com a linha Tribute, né? É muito, Sim. muito, muito, muito interessante. E eu também concordo com você. Eu estou curioso para saber onde essa linha vai nos levar, né? Eu espero que eles não fiquem só em esportistas, né? Porque a Barbie ela tem muito isso de se ligar a esportistas. Eu espero que eles tragam grandes artistas, atores, cantores, porque a gente há muito tempo não tem nenhum cantor representado, né? Todas as últimas vezes que a gente teve um grande artista do sexo masculino, ele foi representado como uma Barbie vestida de. Eu acho que a gente Sim, é precisa, verdade. né? Há muito tempo a gente não tem quem persona, né? A gente sempre teve Eu, a Barbie, né? e- eu não lembro a última vez que a gente teve um Ken. Tanto é que eu tô aqui com meus Kens do lado aqui e eu vou falar para você. O Ken cantor que eu tenho aqui é o Elvis Presley e o Frank Sinatra. Eu não tenho outro cantor, homem aqui na minha coleção, que eu lembre. Então, É, faz um bom tempo já. Faz um bom tempo, né? faz um bom Porque tempo. com a Music Series, né, vieram várias Barbies representando cantores masculinos, e a gente acabou se perdendo, né, tipo, nas referências, porque passou tanto tempo que a gente não consegue lembrar. Foi tanta boneca que foi lançada, que foi metralhada na gente, que fica difícil a gente, né, situar Mas qual foi o último quem músico lançado, qual né? foi o último Quem músico? Eu vou falar pra você, eu não lembro. E eu vou falar pra você, não foram muitos não que a gente teve. Tanto é que só consigo lembrar desses dois, do Elvis Presley e do Frank Sinatra. Na sua cabeça vem mais algum? Billy Jean não era cantor, era só ator, né? Não, ele era ator, isso. Não, ele Era só cantava nos ela. filmes, eu acho, né? Tanto se bem que ele teve acho que dois ou três filmes, Billy Jean, então ele teve uma carreira que se encerrou muito cedo. Então, assim, não tem. Assim, tem cantores de musicais. Aqui, por exemplo, a gente tem quem? Como é que é o nome dele? O Poppins, né? O Senhor Poppins aqui, né? Esqueci o nome dele. Não sei Mas o nome assim, dele. cantor mesmo, não tem.
E eu Não, espero que a gente verdade. tenha, né? O Juan Gabriel eu achei que viria e não veio. Então. Sim. E pergunta: você foi designado pela Mattel para escolher o próximo embaixador aí da linha quem? Quem você gostaria de ver representado ali como um Ken? Pergunta difícil, tipo, pergunta de Vinícius, realmente, né? Mas um nome que me vem à cabeça é Fred Mercury. Fred Mercury, excelente. Eu acho que o pessoal iria à loucura com o boneco do Seria Fred uma. Mercury, viu? Ele com Seria bigodinho. uma Podia ser moldado mesmo, bigodinho blusa assim. branca, blusa branca. Jaqueta. Ah, você queria no da jaqueta? Eu Ah, acho que eu preferi ele de blusa branca, jeans, o microfone na mão. eu gosto muito da fase dele no Queen lá no início, aqueles cabelão, Chitãozinho Chororó. Eu acho o máximo Não, eu aquilo, queria. entendeu? Mas Não, eu eu queria acho ele que a no fase mais clássico. icônica. Então, a fase mais icônica dele, de fato, é o clássico, né? E, Cabelinho de ladinho ali, né? Mas, ai, mas do jeito que e, viesse, eu ia amar. e se fosse para trazer ele num visual feminino, tinha que vir ali no. Você já viu o clipe de I Want to Break Free, em que ele tá. I want É, you to break exatamente. free. Maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, Então, assim, ia ser, ó, o poder da palavra, foda. foda, exatamente. E eu sei que a gente já teve um boneco negro, né, que foi o LeBron James, mas eu gostaria muito de ver Morgan Freeman. Eu acho que seria, assim, maravilhoso. Eu acho Então, que, acho que essa linha ela tem muito para onde ir, né? Eu acho que pode ser um novo grande nicho para a Mattel do que só focar na Barbie, porque LeBron James ele é tipo muito querido nos Estados Unidos. Você vê que ele, né, tem uma relevância muito grande nos Estados Unidos, talvez até mundialmente, e as pessoas foram à loucura com esse boneco. As pessoas foram à loucura. Eu soube de histórias que, tipo assim, o boneco, a loja que foi vendida, foi a Target que vendeu ele, né? foi. Fisicamente. Não, mas Eu teve, soube de... teve em todas, amigo. É porque nas outras esgotou. Fisicamente foi na Target que foi vendido. Mas eu Sim. não sei se. Mas eu acho que chegou em É, outras também. eu soube que tipo, teve lojas que receberam 30 bonecos, 8 horas da manhã já tinha gente para comprar e 10 horas É. da manhã já não tinha mais bonecos. Na verdade, eu acho que foram 18 bonecos por lote que foram disponibilizados. Sim. Enfim, né? Mas de qualquer forma, são 18 bonecos. São 18 pessoas que chegaram lá cedo, levantaram cedo Tinha para buscar o fila. boneco. Tinha fila para comprar o boneco. E E era isso é uma coisa. limitado a um por pessoa. E aí a gente entra num ponto que é extremamente interessante, que é justamente a questão da venda desse boneco, né? A Mattel ela disponibilizou um boneco na madrugada. Aqui no Brasil eram 4 horas da manhã quando o boneco foi disponibilizado no site. E esgotou muito rápido, não tinha limite de bonecos por pessoa. E eu acho que a Mattel fez isso de propósito, porque ela sabia que ia ter muito boneco, então ela falou assim: vou deixar esse pessoal que quer revender, que compra só para isso, que não é colecionador, porque não tem problema você revender. O problema é você querer esgotar os bonecos para poder você ganhar dinheiro em cima sem você nem gostar de bonecos, né? Então, assim, eu acho que isso acaba se tornando um problema. Então, é por isso que muitas lojas limitam, né, a quantidade de bonecos que você pode comprar. E a Mattel geralmente faz isso. E dessa vez eles não fizeram. Muita gente ficou brava, mas a Mattel sabia que ia trazer mais bonecos. Tanto é que tem pessoal aí levando prejuízo. O que você achou da estratégia de vendas? O que você achou do movimento que causou no mercado aí de venda de bonecos? Você pegou o seu, não pegou? Porque teve uma historinha aí também sua, né, com relação a esse boneco. Ele veio para o Brasil, então quero saber tudo a respeito do que você acha disso. Então, eu acho que a Mattel ela não é burra. Não é à toa que ela é a empresa número um de brinquedos do mundo, né? E a gente sempre se questiona por que que sempre acaba tão rápido na Mattel, sendo que vai ter disponível em outras lojas. É uma tática deles, criar o buzz, né? Tipo, acabou na Mattel em 5 minutos. Isso é marketing. Isso vai causar como? Né? Porque acabou Uhum. na Mattel, eu preciso procurar na Target. Acabou na Target, eu preciso no Amazon, na Macy's, entendeu? Em qualquer loja você tem que ir atrás. Né? FOMO, pessoal, para quem não sabe, é o Fear of Missing Out, né, que é o medo de ficar sem.
sim, né? Então, isso eu acho que é qual que é a página principal? É a Mattel. Então, quando acaba lá, isso já cria, né, desespero. Mas nem sempre acontece com todos os bonecos. Como, por exemplo, tem bonecos que são exclusivos da Mattel, eles acabam lá e você só vai conseguir no mercado paralelo. Stevie Nicks, por exemplo, é essa boneca. É, Mas a Stevie Nicks, depois eles disponibilizaram novamente no Mattel Creations, mas tem bonecos sim, que mas vão surgir foi novamente. limitado. Foi bem Não, limitado. foi bem limitado, foi bem difícil de conseguir, mas eu enxergo no LeBron James a mesma estratégia que eles fizeram com a Mariah Carey, né? Que a Mariah Carey esgotou inicialmente, mas ele E já tem até hoje para se você comprar. e isso, então eu acho que eu concordo com você, é uma estratégia de marketing, né? Boneca esgota em tantos minutos, e aí cria aquela sensação de escassez e medo realmente dos colecionadores. E até quem não queria comprar, às vezes compra porque fala assim, ah, vai que depois eu queira e não vou ter, né? Tanto é que Sim, você estava em dúvida se ia pegar esse boneco. sim. Sim. Isso que eu falei, é um ano que eu estou fazendo concessões. Mas o boneco do LeBron James, ele conversa muito com a minha coleção, porque minha coleção é pop. Vocês podem olhar aqui, né? Entendeu? O principal nicho da minha coleção é cultura pop, são pessoas, são personalidades. E, assim, eu achei um valor, apesar da qualidade que a gente recebeu, eu achei um valor até considerável para o boneco, US$ 75, Você né? achou considerável de alto ou De consideravelmente alto. baixo? Achei Você alto. achou? Achei alto. Apesar que, assim, na convenção, né, ele fica com um valor bacana. Só que quando eu soube que esse boneco viria de fato para o Brasil, veio muito rápido para o Brasil. Inclusive, o boneco ele vai ser lançado agora dia 1º de maio no Amazon, né? Mas tem loja que já está entregando. Eu não vou fazer merchan de loja aqui, porque a gente não está sendo pago para isso. Se quiserem patrocinar, só entrar em A contato, gente está aqui. né? A gente está aqui. Né? Quiser mandar um Lebron para cada um de nós, a gente fala muito bem da Isso. loja, tá? Então, aí quando eu soube que esse boneco veio para o Brasil, então eu não fiquei tão desesperado para comprar logo no lançamento, né? Foi muito rápido, o boneco apareceu aqui para gente, né? E eu acho que no Brasil ele veio com um valor relativamente alto. Eu acho que Você tem. achou? Eu acho Eu que então. achei. Vamos lá que eu É, vou pontuar. Vou pontuar. Eu acho que o boneco ele veio com um valor relativamente alto, porque já tivemos bonecos nessa faixa de valor que chegaram com um valor menor. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a nossa política atual, com tudo que está acontecendo. Eu acho que é um repasse de taxas para o mercado brasileiro. E, no entanto, do fato de ter vindo com valor alto, eu acredito que esse boneco ele vai flopar. Porque o LeBron James ele não tem um apreço tão forte aqui no Brasil. E como ele veio com um valor muito alto, eu acredito que esse boneco ele vai ficar estagnado nas lojas. Quem vai comprar são realmente pessoas como nós que vão ficar com medo de ficar sem e vai pagar aquilo que está sendo pedido. Falando sobre conversão, quando a gente converte o valor do boneco e a gente coloca as taxas que a gente paga para importar, acaba sendo relativamente paralelo com o valor que está sendo cobrado aqui. na verdade, se você colocar todas as taxas certinho, tudo como deve Acaba ser, saindo um ela vai pouco ficar maior. bem maior. Sim, Mas, né? se você pegar o valor do boneco e do frete para o Brasil, vai sair próximo e ainda talvez saia um pouquinho mais caro para a gente ainda Sim. comprar de fora. Então, vendo por esse lado, acaba compensando você comprar boneco aqui. Mas o meu feeling ali de colecionador, eu acho que é um boneco que ele vai cair um pouquinho e não vai demorar muito. Porque essas lojas, quando eles começam a estagnar muito, como foi o caso do Alan, né, que ele chegou no Brasil a R$ 400, e você encontra ele por R$ 200 nas lojas agora, porque o Alan, de fato, ele foi como começou a ser comercializado esse ano pra gente, aqui no Brasil. Embora a gente tenha conseguido o nosso ano passado diretamente com a Mattel, né, esse ano que ele começou a aparecer nas lojas. E eu acho que vai acontecer isso com o LeBron em algum momento, assim como também está acontecendo com as Maicini, que caíram pela metade do preço em algumas lojas, né? Então, não estou Eu tão espero que desesperado isso para conseguir o aconteça. boneco. Eu comprei o boneco no lançamento porque eu tenho um fear of missing out enorme, né? Um FOMO gigantesco. Eu estava com medo de ficar sem boneco, porque isso já aconteceu antes. É, existem aqueles bonecos em que eu não faço questão de ter.
E quando eu não faço questão de ter, se aparecer num preço bom eu compro, se não aparecer num preço bom não tem problema. Então, esse boneco ele havia aparecido aqui na Mattel do Brasil. Então, tinha um indício de que ele vinha, mas eu não tinha certeza, porque isso aconteceu antes, né? De a gente ter um boneco que aparece lá no site da Mattel Brasil e que depois ele não é lançado de verdade aqui no Brasil. Então, eu estava com muito medo de ficar sem. Acabei comprando a versão americana, já recebi lá nos Estados Unidos, estou mandando aqui para o Brasil. Então, como eu já tinha comprado lá, eu não comprei aqui. Mas se eu fosse comprar hoje, eu compraria aqui no Brasil, porque o valor vai sair bem paralelo, talvez até mais barato aqui no Brasil. Com relação a ficar mais barato, eu concordo totalmente com você. Eu só não sei se eu teria esse sangue de barata, porque existe a chance disso acontecer e existe a chance de esgotar. E aí? Pois quando ficar, eu vou comprar dois. Eu vou esfregar na sua cara. Eu tenho dois. Tá? Não, mas eu Tá torço, meu enchendo o amigo. Não saco. estou torcendo contra. Eu Eu torço sei para que disso. você compre logo o seu. E aí o Arthur, ele havia comprado nos Estados Unidos, depois ele comprou no Brasil, depois ele cancelou do Brasil, comprou dos Estados Unidos e agora ele resolveu É, esperar. Então, mas vai resolvi vir mesmo? esperar. Ai, que horror. Então, vai vir sim. Na verdade, o que que aconteceu também? Eu tinha comprado o boneco no Amazon aqui no Brasil, né? E começou uma palhaçada deles Porque ele protelarem a não data quis da entrega. acordar, tá, pessoal, na madrugada. Para ele não fazia diferença se não desse certo, se ele ficasse sem, o que não é meu caso. Então, obviamente, eu amo mais a Barbie e o Ken do que ele. Continua, amigo. Olha, amigo, só tem uma coisa para te dizer. Enfim, continuando com o meu raciocínio, comprei Ah, o boneco aqui no Brasil, né? Só que aí começaram com uma palhaçada de ficar protelando a data de entrega. Eu já não gosto disso, né? Aí apareceu esse boneco, curiosamente, no eBay, diretamente da China, por metade do valor, US$ 40. E o mais engraçado é que quando você ia finalizar a compra, eles não colocavam o tax absurdo, que atualmente estão dos produtos da China para os Estados Unidos. Isso causou estranheza. Eu falei, bah, vou arriscar, né? Comprei o boneco. O que que aconteceu? A página sumiu do ar, o eBay cancelou a venda e se tornou o valor por cartão de crédito. Ou seja, ai. atualmente eu não tenho LeBron James, né? Mas, né, por mais que você disse que eu tenho sangue de barata, né? E eu estou esperando, né? Eu acredito que posterior a um evento que vai acontecer aqui para nós, eu retornando, eu já vou adquirir o meu boneco. Eu não vou aguentar tanto tempo ficar sem É, ele. eu já vi lá no eBay por US$ 50. Então, aqueles, entre aspas, colecionadores que compraram 30 unidades para vender por US$ 200 cada um, vão passar um aperto aí. Mas quando eu falo em fear of missing out, amigo, é porque a gente já passou por situações em que se tornou muito difícil depois, né? Então, Uhum. assim, existe a chance de você conseguir uma promoção depois Sim, tranquilamente, mas existe a com chance também certeza. de não conseguir, né? A gente vê, por exemplo, o que aconteceu com a Rainha Elizabeth, com a boneca da Alia, com várias bonecas de designers do Dia dos Mortos. A gente viu o que aconteceu com Mark Ryden, a gente viu o que aconteceu e tem bonecas, inclusive, que elas não esgotam imediatamente, demoram para esgotar, mas quando esgotam, o preço explode. Então é muito imprevisível Sim. essa questão de bonecos. Um ponto a favor desse boneco é porque ele é Black Label, mas a Alia também era. Então não dá para saber o que, que vai acontecer, o que, que não vai. Então, assim, eu acho que não vale a pena você esperar aí 1 ano, 2 anos para poder esse boneco baixar de preço. Pode Não. acontecer? Pode. Mas existe uma chance de ficar sem. Então, se É, for um boneco que você quer, existem bonecos que eu acho que até compensa você esperar, né, para adquirir, né? Mas nesse caso, não é um caso que compensa muito você esperar. É um risco grande de ficar sem. é um risco grande. Eu concordo totalmente com você. É. E aí você acha que esse boneco ele é, vai ser o primeiro de uma longa coleção ou o primeiro de uma pequena coleção? Não sei, Ou amigo. a- a- Eu prefiro não criar expectativas relacionadas à Mattel,
porque isso decepciona, entendeu? Mas Geralmente decepciona, né? vamos ter uma expectativa de que vai ser uma linha bem longínqua, né, entendeu? E tá tudo certo. A gente É. aguarda pelos próximos capítulos. Eu achei que o nome da coleção seria Inspiring Man, mas eu acho que o nome de Ambassadors ficou bem legal. Ótimo. Acho que diminui a chance de a gente ter uma interpretação errada, né? De alguém levar para o lado de, apesar de a gente saber que não teria, não tem nada disso, de levar para um lado de, olha, o machismo e, enfim. Então eu acho que Embaixadores ficou um nome bem legal mesmo. Ficou um nome forte, né? Ficou bonito. Ficou um nome forte. Isso. Estou muito feliz. Esperando meu boneco chegar aí para a gente poder brincar com ele. Não sei ainda onde eu vou colocar, mas no meu coração ele já tem espaço. Lindo. E aí, pessoal, a gente vai para para uma dupla de bonecas, né? A Mattel aí completa esse ano 80 anos desde a sua criação. E ela resolveu comemorar aí com vários produtos. E na linha Barbie eles resolveram criar duas bonecas colecionáveis, tem uma boneca Playline também, mas o nosso foco aqui são as colecionáveis. Então, eles criaram duas bonecas colecionáveis, uma Barbie Brooklyn e outra Barbie Malibu, né? São as duas Barbies, a caucasiana e a Afro-American, com um vestido inspirado ali, ou homenageando os 80 anos da Mattel. A gente já havia conversado sobre essas duas bonecas aqui no DB Collector News anteriormente, mas agora a gente tem fotos aí da boneca completa, né? Fotos oficiais. A boneca aí deve estar para sair, né? Ainda não foi no momento em que a gente está gravando, ainda não foi lançada, mas deu já para ter uma ideia do que a gente pode esperar. E o que você achou, amigo? Bem mamão com açúcar, né? Bem mamão com açúcar. Ela não. Uma boneca assim, ó. É bonita, ok. Uma boneca de vermelho. Você vê que tem um penteado, a boneca tem joias, tem tecidos, tem até um caimento, né? Tem um trabalho ali. Mas eu acho que, por mais que eu também não tenha gostado daquela edição comemorativa de aniversário da Mattel, que eu não lembro de que ano foi de 75 anos, que a boneca era o logo da Mattel, eu acho que aquela boneca ficou Acho mais que é interessante do 2020. que essa. Eu acho que ela ficou mais interessante do que essa. Mas eu vou perguntar uma coisa pra você. O que faltou nessas bonecas, nas duas? Ah, faltou criatividade. Pra mim faltou isso aqui, Rostão. É, rostão. tá por... Porque o A gente vestido é um vê. vestido bonito. É, mas é um O vestido. penteado é bonito. Ah, não, amigo, mas eu falo assim, a gente não recebeu outro vestidão. É isso que eu tô falando pra você. Olha só, é um vestido que é mais Uhum. elaborado, que tem um tule, ou seja, tem texturas, tem tecidos diferentes, tem luva. É um vestido ali que tem referências de moda interessantes. O penteado parece um penteado ali um pouquinho mais elaborado. As joias tem um brilho, tem cores diferentes. Então você olha, mas aí você olha o rosto e fala assim, Playline. Ele Mas grita algo. é o rosto da Barbie, né, amigo? É o rosto da É, amigo, Barbie. mas aqui, ó. Infelizmente, a gente não vai ter mais edições comemorativas, pelo menos, quer dizer, não tão já, mas edições comemorativas como a gente tinha antes, que cada lançamento a gente ficava vislumbrado, né? A gente tem uma Não, coisa amigo, aqui mas você extremamente concorda genérica. comigo que se você usar esse screen, né, essa pintura aqui, para ela ir para a praia, ela vai para a praia. Para o mercado, ela também vai com Tem, essa ela vai para qualquer maquiagem. Se lugar. ela for... Entendeu? Então falta o quê? Maquiagem, falta pintura. Cadê entendeu? Não tem, não é nada elaborado. A gente viu, por exemplo, uma boneca Millie esse mês que apareceu lá no Bart Style. Você me mandou a foto com o penteado ali da Lady Gaga. Você lembra? Tava Tem, linda, entendeu? Então, tava lindo. assim, então falta ali um projeto de pintura. Aqui parece que É, eles pegaram as cabeças que sobraram de algum outro projeto e utilizaram aqui. eu juro que eu não entendo esse processo criativo dessas bonecas da Mattel, porque isso é decepcionante. A gente está falando de comemoração, né? Eu acho que essa boneca aqui, ela não representa 80 anos de legado da Mattel. Eles simplesmente jogaram uma boneca ali para ser comercializada para dizer que foi Hum, feito algo. Não representa os 80 anos de legado da Mattel, mas Mas representa a Mattel representa a de hoje. Mattel.
representa a Mattel e o atual CEO da Mattel, né? Vamos falar bem Isso. a verdade. Mas ok, temos a boneca aqui. Eu sei que tem gente que vai gostar muito, que vai querer comprar, né? Mas, para mim, se ela entrar na minha coleção, ela vai ter a mesma situação da Barbie de 65 anos. Você tem a de Porque setenta e caiu cinco? 65. Ah, de 65, Isso, 65 da da, Barbie. Da da Barbie. Barbie. Ah, tá. Ok, Isso. ok, ok. A Barbie, essa aqui entra justamente naquele história que a gente falou, né? É o tipo de boneca que eu faço zero questão de ter na minha coleção. Então, essa, se surgir um preço legal, eu deixo ali para brincar. Mas não vou também atrás dela. Então, nessa vale a pena, não tenho o fear of missing out. Eles podiam tanto ter aplicado os face screen do Barbie Style nessa boneca, né? Porque temos face screen bonitos, né? Tem, tem um face Então, screen. Isso. Mas, amigo, aqui tá muito infelizmente, playline. eu também achei. E aí, é o que eu falei pra você, eu não acho que a boneca tá playline. Eu acho que o O vestido, rosto. o cabelo, a ideia, o model music, tá tudo assim, um pouquinho mais elevado do que playline. Mas o rosto é totalmente playline. E querendo ou não, o rosto da boneca é literalmente a cara da boneca, né? Então não tem como fugir daí. É, uma pena. Precisa passar logo essa fase do face screen, entendeu? E voltar àquela questão da moda de maquiagem extravagante, para ver se a Barbie acompanha essa tendência. Porque a gente quer Barbie extravagante, né? Não, é isso. A Barbie ela acompanha as tendências do momento, né? Então hoje a gente está numa onda mais minimalista, com menos maquiagem. Não tá aquela coisa dos anos 80, 90 em 2000 em que, né, a mulher tropeçou, bateu a cara na, na paleta de maquiagens dela e saiu pra rua, que é uma coisa Sim, que eu adorava. Então, mas é esperar, né? A moda é cíclica, né, amigo? sim. Moda cíclica, né? Mas assim, não vou falar a minha opinião, mas eu vejo que os padrões estão sendo restaurados, então a esperança. A esperança, eu também acho. Eu acho que as coisas, elas, não é que elas estão melhorando, elas estão melhorando para o nosso gosto, elas estão indo na Sim, direção que a sim, gente gosta. exatamente, né? Mas Você não sabe vamos que, falar sobre isso. não, e você sabe que eu percebo isso, inclusive, eu não acho que eu comento isso muitas vezes, mas eu trabalho com câncer de mama, com pacientes com alterações de mama e tem sido muito comum pacientes retirarem o silicone, não? Então aquela moda do peitão, do grandão, então as pacientes hoje querem algo menor, mais minimalista. E aí, ao mesmo tempo, eu estou vendo de volta também algumas querendo aumentar e tal, que passou um tempão sem ter. Então é cíclico. Já já a gente vê algo, É algo porque, aí é na porque a Barbie. moda está aqui agora, né? A moda está na harmonização facial. Não, amigo, mas eu acho que é, as pessoas foram para o mais natural, porque é cíclico, não tem jeito, não tem jeito. A gente quer ser diferente do outro, então a gente vai para aquilo que ninguém quer agora. E aí daqui a pouco, quando tá todo mundo lá, a gente volta para cá. Então faz parte. Sim, faz parte. E falando em todo mundo querer, ninguém querer, a gente teve uma boneca aí na convenção que surgiu, que foi um pouquinho diferente do que eu estava esperando. Muita gente quis, mas não fez muito meu gosto, né? A gente tem uma boneca chamada Champagne Chic, que foi lançada aí como um presente da coleção, perdão, da convenção, e que ela veio antes com um rostinho diferente, que eu não vou lembrar qual é, se você puder me dizer, amigo. Eu não lembro qual era o Também não Face sei. Sculpt anterior, mas o Face Sculpt novo dela, ela foi lançada agora numa outra convenção, com um Face Sculpt diferente, que foi o Face Sculpt L, que surgiu lá na linha Lux, né, do Bill Greening, e ela veio aí bem diferente. Foi a primeira vez que a gente viu o Face Sculpt L numa boneca que não é Afro-American, né? Ela veio ali um pouquinho mais bronzeada, talvez para um tom de latina. Muita gente gosta porque parece uma boneca mais botocada quando você coloca um Face Sculpt negro numa boneca que não é negra. Mas eu queria saber a sua opinião, porque o pessoal parece que adorou, né? Eu acho que comparado a outra boneca que causou um certo espanto, eu acho que essa ficou mais aceitável. Ela ficou mais interessante. Eu acho que ela ficou
mais harmônica, ela ficou mais agradável aos olhos, né? Mas é uma confecção barata, né? A verdade é essa, é uma confecção barata, porque eles colocaram um tecido brilhantezinho ali, fizeram um tubinho, um detalhezinho e, ok, essa é uma boneca de convenção. É Eu acho que o preguiçosa, na problema minha opinião. dela é esse, né? O problema dela é ela ser uma boneca de convenção, né? Porque, não sei, vamos falar, a gente vai sair de casa, a gente vai para um evento que é anual, a gente vai para um evento em que às vezes é muito difícil conseguir um ingresso para você chegar lá. Ele não tem obrigação de dar nada, né? Mas levando em consideração que a gente já teve antes, a expectativa é grande. E aí, de repente, você receber Sim. essa boneca aqui, eu não ficaria feliz. Eu ficaria, ok, legal. Não venderia ela para outra pessoa, mas não ficaria feliz. Não seria uma boneca que eu colocaria em destaque na minha coleção. Exatamente, exatamente. Mas o pessoal gostou, e eu acho que muita gente gostou, porque muita gente gosta de fotografar, de face sculpts diferentes, então é uma cabeça a mais para você trocar, então é uma geração diferente da geração que gosta de expor, né? Sim. Então, É, mas assim, né? É aquela coisa, né? Não é uma boneca que eu olharia e falaria assim, nossa, essa boneca foi memorável da convenção de 2025. Eu não lembraria o ano, porque ela é esquecível. esquecível. Concordo com você. Pelo menos aí o Model Não é Muse, muito. Ah, sim, ela tem atributos que a gente gosta, ela tem um sapato bonito. O vestido e ele é você bonito, sabe, apesar de simples, tem joias, né? Mas e eu vou te falar, o Model Muse, meu Model Muse favorito é justamente o que tem as duas mãos na cintura, você acredita? Eu gosto muito mais do que o que tem um braço dobrado e um esticado, ou os dois esticados. Eu acho lindo o Model Muse com a mão na cintura, porque dá aquela a pose Superman, né? Aquelas tipo, sim, cheguei. sim, eu concordo com você, acho bem bonito também, né? E as mãozinhas também com o dedinho separado, eu acho o máximo. Ah, sim. E você vê que as mãos, elas são diferentes, né, de um lado e de outro, né? Então, Sim, não é sim, só um eu acho que espelho. são E eu vou detalhes, te... né? São detalhes. E você sabe que não é incomum eles fazerem isso, né? Fazerem um braço, algo diferente. E teve uma boneca que eu vou até pegar aqui para mostrar para você. Ó, Sim, é o bracinho da Cyndi Lauper, né? pois é, e aí ficou lindo, não ficou nela? Olha só. Ficou E lindo, eu, e ficou eu, não, lindo. eu já tinha ela há bastante tempo, eu comprei no lançamento na época, mas eu não havia reparado assim que era tão diferente e eu achei que ficou Ah, é assim linda. maravilhoso o bracinho dela, viu? Uma graça. Eu adoro. É que nem É. a gente fala, a gente gosta das bonecas já pousadas, né? Não, e eu vou te falar, não é Eu. o da Cyndi Lauper não, viu, amigo? Não, é a Cyndi Lauper, olhei aqui, ele é diferente, o bracinho dela. Ele é mais esticado da Cyndi Lauper. É. Ele é tipo do Barbie comemorativo, acho que de 30 anos do E Ken, não é 50 do Ken, não lembro. a do presente, né? Eu não lembro agora como é que Isso. era o braço dela, mas, por exemplo, ela não Essa é era a mesmo Cinder, da. né? Aí eu não vou lembrar, mas eu acho que essa aqui, mas aí eu acho que se botar assim não dá certo. Eu acho que é Não, diferente também. assim ela vira uma garçonete. Mas eu vou falar pra você. Tá ali, por exemplo, eu achei que ia ser parecido com a The Blondes, o braço, e não é. Então Não, você vê que existem variações desses braços, o que eu acho super interessante, viu? isso Super é interessante muito mesmo. legal. Muito legal. O único corpo que eu não gosto realmente remodelado é o da Farrah Fawcett, que a gente vê que é um model muse ali todo Ah, retorcido. eu amo Não aquele gosto. corpo, porque ele é um corpo, primeiro que é um dos corpos mais diferentes que a gente já viu. E ele é um corpo que não tem praticamente articulação. Não vê as dobras. E eu acho isso fantástico. Eu acho lindo aquele corpo. Obviamente, não serviria para nenhuma outra boneca. Obviamente é pra boneca ficar na caixa, né? Ela não combina fora da Então, é caixa. uma boneca totalmente de exposição. A E sua não você sei se você tirou? sabe, ainda não, mas eu vou tirar. Eu só estou pensando Ah, ainda na mas forma como eu vou expor. você vai ter que usar o display dela, amigo. Não, sim, vou ter que usar a caixinha dela, o banquinho que ela vem e tal, mas eu quero saber como é que eu vou colocar a toalha dela para ficar igual no pôster dela.
E você sabe que essa boneca da Farrah Fawcett, ela foi uma boneca que veio como one of a kind. Ela foi apresentada para leilão e como o pessoal gostou muito dela, eles acabaram produzindo, né? E não foi a primeira vez que Não isso sabia. aconteceu. Eu acho que a boneca da acho que foi da Natália Vodianova também, eu acho que foi uma boneca que era One of a Kind, mas essa eu não tenho certeza. Mas a da Cindy Lau, a Farrah Fawcett, ela foi uma boneca que veio como One of a Kind, leilão. E aí foi produzida. É uma boneca linda, né? É. O rosto é A fantástico. gente teve outras sim, amigo. A gente teve, por exemplo, a da Yara Shahid. A gente teve várias dessas Sheroes que vieram como Sheroes e depois elas foram apresentadas como bonecas de produção. Mas de leilão, eu acho que a da Farrah Fawcett é uma das únicas. Não tenho certeza, mas eu acho que é uma das únicas. A da Elizabeth Taylor também, né? A da Elizabeth Taylor também, mas eu acho que a da De Elizabeth vestido Taylor branco. ela veio diferente da boneca de produção, não foi exatamente igual. A gente teve a Uhum. Elizabeth Taylor, ela não tinha tido nenhuma boneca dela antes. Foi feita uma que foi leiloada e aí ela autorizou, porque ela nunca havia autorizado ninguém a produzir. E aí ela autorizou a Mattel a produzir e a gente teve várias versões aí, mas nenhuma igual à boneca que foi leiloada. Acho que Eu teve acho que é sim, até lá de vestido injusto, né? branco. Mas de vestido É, mas, branco. mas ela era diferente, ela tinha uma construção diferente. É igual, por exemplo, a da Jennifer Verdade, eu tô Lopes. lembrando. É verdade, tô A da lembrando. Jennifer Lopes, por exemplo, ela teve uma One of a Kind, que era super produzida, e a gente teve uma versão mais empobrecida que foi feita para produção. É, tipo, a gente vê o que aconteceu com a Claudia Schiffer, né? Versão É, empobrecida. tipo, que exatamente. Mas eu acho um pouco injusto com quem pagou o valor da versão One of a Kind. Mas ao mesmo Por isso que ela ficou tempo, se fosse empobrecida. comigo, eu não ligaria. Eu ficaria super feliz que lançaram e todo mundo vai poder ter, porque eu gostaria de ter também. Então, eu não ligaria. Mas eu entendo a pessoa ficar chateada de fazerem isso. Né? Ah, eu não vou É. falar o que eu pensei porque é errado. O que que você pensou para eu cortar depois? Foda-se a pessoa, eu quero ter a boneca. Não, mas isso não é errado. Eu achei que você ia falar assim, eu não queria que produzisse. Isso não é errado, não. Eu acho que tem que produzir mesmo. Eu concordo com você, mas eu entendo a pessoa ficar chateada. Ah, sim, eu também entendo, mas antes Mas de eu eu ter a também não boneca, que ligaria. não. Ó, eu falo pra você, a gente poderia ter o Whoopi Goldberg, que teve One of a Kind, e a gente poderia ter Katy Perry, a gente poderia ter Nicki Minaj, a gente poderia a gente teve tantas personalidades legais que poderiam ser produzidas e infelizmente não foram, né? É, uma pena bem grande. Assim, a gente também não sabe quem foi que produziu essa boneca, né? Quem foi que fez De essa boneca convenção. aqui? Eu não sei, mas se eu É. tivesse que chutar, eu diria que foi o Carlyle, que geralmente ele que tem feito, né, essas bonecas de convenção, então, Ah, mas mas tá honestamente eu não muito sei. clean pra ser ele. Tá Não, muito mas clean pra não ser sei, ele. não sei, mas eu chutaria ele, porque assim, pode ter sido Bill Greening, né, porque o Bill Greening saiu da Mattel, mas é uma boneca que foi feita antes, né, então eu não sei. Sim. Honestamente, se eu descobrir quem foi, eu coloco aqui para vocês verem, mas eu não sei. Falando aí em bonecas que pra gente já são mais genéricas, né? E já dando um spoiler do que a gente achou, o que que aconteceu? A Gala Collection, ela foi apresentada aí em 2024 com uma boneca inicial chamada Pink Premiere. A boneca Pink Premiere, pessoal, ela veio ali com Face Sculpture Jill, fez bastante sucesso, muita gente amou a boneca e muita gente não sabia se ia vir realmente uma coleção ou seria uma coleção de uma boneca só, que isso também é comum a Mattel fazer. E aí agora a gente teve a segunda versão, né? Uma coleção que é do qual que é o nome Angel dele? Ken. Angel Kant. E aí o Angel Kant trouxe pra gente a segunda boneca, que eu não sei se agradou muita gente. O que que você achou? A gente botou, eu acho que a gente colocou muita expectativa em cima dessa boneca, levando em consideração que a gente teve com a primeira, né? Eu, particularmente, eu fiquei decepcionado a hora que eu vi. Eu fiquei Uhum. bem decepcionado. Eu acho que a boneca ela ficou uma produção bem barata, sabe? Porque quando foi divulgado pedaços da boneca, do que viria por aí, como a Mattel faz para membros, né?
a gente já criou uma expectativa ali, porque a gente viu um negócio frutacor ali, né? A gente, o que que será isso, né? Será que vai ser uma inspiração na Barbie Crystal, né? Alguma coisa assim? E de repente chegou uma boneca que, para mim, ela ficou, nossa, ela ficou muito descartável, ficou muito barata. A gente vê que a peça mais fina da boneca ali é o minking que ela tem na estola dela, né? De questão de material. Porque o restante do vestido parece um embrulho de presente. Mas eu pergunto para você, é, você não teve essa mesma impressão com a primeira boneca? Aliás, vou mudar a Não, pergunta. Se eu colocasse essa cabeça aqui na primeira boneca, você não acha que eu não, estaria relatando? não, eu acho que a Porque primeira a boneca ela foi muito bem impressão. construída. Porque eu acho que a primeira boneca, na verdade, ela vendeu pelo FaceSculpt. Eu, sendo bem honesto. Sim, sim, é verdade. Só que ali a gente tem uma certa qualidade na primeira boneca, porque a gente vê que é um vestido que ele tem um tecido ali, tem um toque especial, acho que deve ser um cetim, alguma coisa assim. É um vestido que é forrado, sabe? A boneca ela trouxe atributos que são muito fortes. Teve uma Aqui só peso foi a de caldo de sculpt, com sereia, amigo. certeza. Mas esse busto tá muito barato. Tá muito barato. Esse vestido foi inspirado num vestido da Mariah Carey, né? O Angel Kent, eu não sei se você sabe disso, mas ele é fã da Mariah Carey. Tanto é que colocaram ele para fazer a boneca da Mariah Carey, né? Então, Mariah está ofendida nesse momento. a Mariah está ofendida, é? Então foi um vestido dela que ele trouxe ali, mas eu vou ser honesto contigo, eu acho que está bem em par com a primeira boneca. Acho que ele quis brincar com o Face Sculpt novamente, tanto é que ele trouxe o Generation Girl, quis mexer com a nostalgia para vender novamente pelo Face Sculpt, só que ao contrário da primeira boneca, nessa aqui não deu certo. O Angel Kent, ele tem uma característica muito forte nas criações dele, que ele meio que ele modernizou aquele traço cartunesco que a gente tinha na Barbie dos anos 90. Ele está trazendo isso de volta para a atualidade. Eu vejo muito isso. E eu vejo que ele está querendo também lacrar de uma forma como o Carlyle gosta de fazer. Então ele está pegando elementos ali que ele sabe que o colecionador gosta e trazendo para a coleção dele. Como, por exemplo, eu acho que o molde face, o Generation Girl, eu acho que ele não combina com esses traços cartunescos. Eu, particularmente, eu não gostei. Porque por mais que ele traga aquele apelo nostálgico dos anos 90, não, para mim não conversou. Eu acho que ele tenta trazer muito disso nas criações dele, mas nesse caso, eu sinceramente eu não me apaixonei. Eu conversei bastante sobre essa boneca com o João, porque o Vinícius me abandonou nos últimos dias, né? Então, o João Eu tá, tô o sempre João tá, aqui. o João tá me fazendo bastante companhia. Fico shade, tá? Fiz um ghosting. É. Essa boneca, ao mesmo tempo, ela deixa aquela sensação de primeiro impacto, ela não agrada. Mas será que lá na frente eu não vou olhar para ela com outros olhos, como aconteceu com outras bonecas? Né? Eu, particularmente, não acredito nisso vindo de mim, mas acredito que talvez outras pessoas tenham essa atitude. Né? Então, eu acho, inclusive, que essa boneca ela vai esgotar. Eu acho que ela Ela vai foi ser bem lançada, recebida, até o mas momento eu ela não não esgotou, gostei. né? Ela já foi Ah, não, lançada não e não vai ser esgotou uma ainda. loucura. Não vai ser uma É. loucura. Mas eu acho que ela vai Mas esgotar antes do que a outra. eu entendo essa sua comparação de falar para mim que ele quer lacrar, mas eu acho que o Angel Kent e o Carlyle, ele tem duas vertentes muito diferentes no que diz respeito à boneca. O Carlyle, ele tem a intenção de chocar, ele tem a intenção, então a intenção, ele sabe que aquilo ali não vai agradar muita gente, ele sabe que muita gente não vai querer a boneca dele, ele sabe que ele vai ter muito hate, mas ele faz ainda assim. Então, para mim, isso demonstra uma característica de alguém que pelo menos é corajoso. A gente pode Sim, não que gostar, ousa. pode não concordar, mas ele é ousado. No caso do Angel Kent, eu percebo que a jogada dele é diferente. Ele viu que algo vende, ele viu que uma ideia vende, ele quer fazer a boneca dele ser vendida, ser falada. Por isso que ele traz tanta boneca com o Dio. O que ele está fazendo? Ele está falando, vou, ó,
se o pessoal tá querendo essa boneca aqui com o Dio, eu vou botar o Dio em tudo, porque daí eu Não é à vendo. toa que ele foi Então, promovido, né? não é à toa que ele foi promovido recentemente, né? Então, a ideia do Carlyle, ela é muito mais Ousada. ousada, e para mim a ideia do Angel Kent é muito mais mercadológica. Tanto é que nessa boneca ele quis trazer o Generation Girl justamente por isso. Que ele pensou assim: nossa, tem muito fã do Generation Girl, deixa eu jogar, que eu já joguei o Jill, agora eu jogo um Generation Girl. Então eu não acho que o Angel Kent é. Ai, que pecado dizer isso. Fiel. Melhor do que o Carlyle. Eu acho que nesse Não. ponto o Carlyle ele sai na frente. Sim, é porque o Carlyle ele se mantém fiel ao mau gosto dele. Esse é o ponto. Agora, o Angel Kent é como você falou, ele é mercadológico, ele é comercial. Entendeu? Então ele vai fazer o nome dele em cima daquilo que está vendendo. Né? Isso. Eu acho para ele é muito mais interessante, talvez, eu estou supondo, não estou afirmando, talvez seja muito mais importante para ele ter números financeiros, falando, Isso. vendas, do que ele se manter fiel ao estilo dele, o que eu acho que ele tem feito também. Ele tem se mantido fiel ao É, estilo dele, ao estilo que ele criou, né? é, mas eu vou falar pra você, eu não sei se eu gosto disso, sabe? Porque quando você faz algo pelo que vende, você deixa muitas vezes sem personalidade. Eu acho que quando e é isso é algo que eu tento fazer na minha vida, né? O dinheiro ele não é o objetivo, ele tem que ser a consequência, né? Eu sempre digo, um trabalho apaixonado, um trabalho com carinho, um trabalho que tem amor, que você dedica, que você foca no seu talento, ele te traz resultados, sabe? Então, eu não gosto dessa ideia de deixa eu ver o que vai vender e vou colocar, entendeu? Então, isso me decepciona um pouco e para mim isso ficou muito claro com essa boneca. Eu já tinha percebido que tinha algo nesse sentido, porque ele usava muito o Dio, mas para mim ficou muito claro com essa boneca. É um apelativo, né? Tá, ele está É. fazendo o que estão pedindo, querem números, né? Eles não Não, querem querem assinatura. números, ele está entregando. E ok, Vamos ver mas até quando. para mim Eu acho é uma uma pena fórmula tão que grande o Angel Kent ter mais relevância do que uma Suinou, que tem entregado bonecas fantásticas pra gente, sabe? mas a Porque a Sulu gente não também é mais escuta falar recente, né, tanto amigo? dela. Não é mais recente, mas eu acho que ela tem feito grandes trabalhos ali que colocam ela à frente de designers que estão ali há mais tempo, sabe? Eu acho que ela se sobressai, inclusive até o Bill. Falar bem a verdade para Mas eu você. vou falar para você, eu não acho que a Mattel quer mais isso. Eu não acho que nas décadas de 50, 60 e 80, até no início da década de 80, a Mattel ela não dava um foco muito grande nos designers, né? Até que a gente teve a primeira boneca com o nome da designer na caixa, que foi justamente uma boneca da Carol Spencer, né, que foi a primeira boneca a ter o nome do designer. Eles passaram a dar um foco no artista e viram que isso não funcionava. Só que agora eu acho que com o surgimento da inteligência artificial, das bonecas geradas por IA, eu acho que eles vão tentar abafar cada vez mais o nome do artista para que os colecionadores não se apeguem ao artista que está fazendo, entendeu? Por quê? Porque em algum momento eles vão querer tirar esse artista dali e ficar só com a inteligência artificial. Então eu não acho que a Suino vai ter a oportunidade de ficar tão exposta quanto os outros já tiveram. Então É uma pena, porque é ela uma pena. é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E aí, vem para a coleção essa boneca? Não, obrigado. É, para mim também não. Para mim também não. Então, das bonecas de hoje, o que a gente gostaria de levar foi só o LeBron James, né, por enquanto. E aí a gente entra no nosso último tópico, né? Que é uma boneca que a gente não viu ainda, eu e o Arthur, mas para vocês que são do futuro, que vão ver a boneca aí quando esse episódio for lançado, vocês já vão ter a imagem dela provavelmente até aqui no episódio, que é uma boneca da Anna Shui, né? Anna Shui é uma designer aí que já teve uma boneca inspirada no designer dela, né? Que ela já desenhou uma boneca anterior, que foi a boneca da Anna Shui, que infelizmente eu não tenho, mas eu gostaria muito de ter. Ela já fez fashion packs para Barbie, né, que foram exclusivos aí do Japão.
E agora ela vai ganhar uma boneca dela na linha Inspiring Woman, né? Que é a boneca da Anna Shui com o rostinho dela, assim como a gente teve na linha Tribute a boneca da Vera Wang. E aí, amigo, ansioso ou não vai levar? Sei, talvez eu leve, por conta da referência, por eu gostar de estilista e tal, né, desse universo de moda. Mas eu não estou depositando muita expectativa, não. Ah, eu Sinceramente. acho Eu que acho que pode essa vir linha, algo legal. ela conversa muito mais com você, né? A Sparring É, Woman. Ela é pra você, entendeu? Essa linha. mas, amigo, você lembra do quanto a gente tem pedido uma linha de designers? E aí, quando a gente fala de E a gente está designers, não é de recebendo. coleção de roupas desenhadas por designers, mas os designers em si, e já aos Sim, poucos a gente está tendo. Então, para mim, ela sim. não é uma boneca Inspire Woman, né? Ela é uma boneca de designer, dá para colocá-la tranquilamente ao lado da Vera Wang, né? Eu Não só da Vera concordo. Wang, da, como é que fala? Da Iris Apfel, da, como é que é o nome dela? A outra que a gente teve, a Versace, a, ai, Really, Maeve Riley, da Maeve Maybe Riley. Ryan. Então, dá pra gente ter uma, já tem algumas ali que eu acho que já Sim, dá pra fazer uma coleçãozinha. dá para explorar mais, né? A gente quer mais. A gente quer mais, eu acho que vai vir mais coisa, né? Até o, se você parar, assim, se você quiser extrapolar, até o Moschino a gente teve, né? Do, apesar de não ser o face sculpt dele, a gente teve um boneco aí que foi inspirado no Jeremy Scott, né? Da Moschino. A gente teve Sim, Zac Posen também. Então, assim, a gente já é teve alguns fantástico. designers e eu acho que já dá para fazer uma coleçãozinha, dá para montar uma prateleira de designers. Dá, dá sim. Só de mostrar uma Pensando graninha pelos assim, antigos. não, aí vai Detalhes. dar bolsinha de cada um, né? E aí, mas pensando assim, vem para coleção ou não vem para coleção essa Dana Shui? Ela vem para a coleção. Ela vem para a coleção. Não vai ser uma prioridade. Com a boneca que for lançada de madrugada, eu não vou acordar de madrugada para comprar na Shein, tá? Não vou. Pode palitar os dentes, pode fazer careta, I don't care. Mas vai Gente, sobrar e eu mas tô aí tranquilo. eu vou falar para você, o dia que ele fica sem uma boneca que ele queria muito, porque ele não acordou de madrugada, e depois arrepende, vocês não têm noção de como isso me deixa em êxtase, só para dizer para ele, eu Entenda? avisei. Ele quer o meu mal. Esse é meu amigo, gente. Ele Não quer o quero meu mal. Eu mal. quero que ele enxergue que as atitudes têm consequências. Isso é o que um pai faria, entendeu? Uhum. Isso é o que um irmão malvado faria. Ai, Steve Nicks que o diga. E aí, amigo? Fênix, que eu digo. Maria Félix? Maria Félix, que tá ali, conseguiu Ok. depois. Mas ele teve que suar para conseguir. Então, Mas eu acordei por outras, vai. Não seja injusto uma, comigo. uma, Mas, uma, mas acordei. uma. Acordei. E acordei sozinho, porque ele estava dormindo. Ai, Porque eu já amigo, eu tinha. estava muito cansado. Mas eu vou com você. Ele falou, eu vou com você para te dar apoio. Acordou nada, sem vergonha. Eu já tinha a minha. Né? Cara de pau. E aí? Pois é. E aí é isso. A Ana Shui vai ser lançada. Eu ainda pretendo adicionar a versão anterior da Ana Shui, né? A boneca com o designer da Ana Shui, não da design Ana Shui. Ainda pretendo adicioná-la na minha coleção em algum momento. Acho que o preço dela vai explodir agora com o lançamento da boneca dela. Mas paciência, faz parte. A gente sempre vai ter alguma que vai estar na lista, né, amigo? Beleza. E ela sempre aparece pra gente numa oportunidade cabível. Né? Isso aconteceu comigo recentemente, né? A gente está nessa de reproductions, né? E eu consegui a Gay Presiane que eu queria há anos, eu consegui ela numa condição que eu achei cabível para mim, sabe? E foi uma aquisição que me deixou muito feliz, né? Eu tenho tido aquisições que têm me Bubblecut. deixado muito feliz. Bubble Cut, maravilhosa, fiquei encantado. Engraçado que é uma boneca que eu não dava nada, nunca me despertou interesse. E eu pegar ela na minha mão ali, eu ajeitar o cabelinho dela, que mancha de boneca.
E você já tirou da Invest. caixa, né? Ah, eu comprei ela fora da caixa, na verdade, né? Então não Ah, tive você pegou fora da essa. caixa. Ela veio com a caixa, tudo, mas ela já tinha sido, né, Eu deboxada, não né? tenho Então. ligado mais. Eu decidi tirar tudo, 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 tudo da caixa. Então eu tirei Você chegou a tudo. colocar a sua reproduction em alguma Ainda prateleira ou não, ainda porque eu não? não consegui terminar ainda de tirar. Eu acho que devo ter, sei lá, umas 100 bonecas ainda na caixa, mas assim, muita boneca eu já tirei. Então, aqui vocês podem ver, ó, tá a minha, o Vento Levou, minha coleção do Vento Levou tá aqui, é porque não dá para ver toda. Linda. Tirei várias aqui de Pop Culture, tirei algumas de super-herói, tirei aqui atrás, ó, Marvel, aqui tá a minha DC, e aqui tem, ó, a minha, os Pásssaros Pássaros, Queridos, Família Doctor Addams, Who, Doctor Who, O Senhor dos linda. Anéis, enfim, Você tem. precisa arrumar isso logo para fazer o tour atualizado para gente da Não, e eu vou te coleção. falar. Eu coloquei as portas que estavam faltando. Essa porta aqui, ela tava com problema, tava um pouquinho empenada, então foi retirada para mandar arrumar, mas já tá tudo no lugar. Já tenho todas as portas, já estou terminando de organizar, mas. E eu vou ser honesto contigo, eu achei que iriam caber todas. Esse quarto é maior do que o anterior que eu tinha, mas estou sentindo que vai ser um pouquinho apertado caber tudo do É jeito que, que eu quero, porque eu não quero deixar é que amontoado. porque entre a mudança, você acabou adquirindo pelo menos umas 200 bonecas nesse meio tempo. Por isso que Nossa não tem senhora, espaço, exagerado. entendeu? Nossa, exagerado. Não, e aí eu vou falar pra você, eu tenho chegado num ponto em que realmente não tem mais muita coisa que eu quero. Minha lista já foi uma lista gigantesca. Então eu tô ficando bem satisfeito com aquilo que eu já tenho, É então. que é aquela questão, a gente acaba adquirindo com o tempo bonecas que a gente deixou passar, elas surgem a oportunidade, a gente vai adicionando elas à coleção, e você chega num ponto que é simplesmente atualizar com o que chega de novo. Então acaba sendo mais suave para você colecionar. Que você É, não tem aquela pressa, aquele desespero de não. conseguir, sabe? Não, você fica mais lento com o tempo, né? Porque quando você inicia a coleção, é tudo festa, é tudo uau, consegui mais uma, Nunca sabe? vi Você fica essa. naquela empolgação. De repente você chega num ponto que você já está com tanta boneca que você já não consegue dar. Você tem uma demanda grande de boneca chegando e você não consegue dar atenção para essa boneca. No Né? momento eu não tenho nenhuma boneca no correio, amigo. Zero. Zero, 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 zero. E tô E o bem LeBron? tranquilo com isso. Não mandei vir ainda. Ah, eu tenho no correio, eu tenho em trânsito algumas aqui que vão chegar para distribuir para o pessoal que comprou comigo, né? Deve estar chegando amanhã, né? E tem algumas que eu comprei para mim ali, né? Então, amanhã talvez eu tenha bonequinhas novas aqui para mim. Mas eu vou falar pra você, eu tô bem tranquilo. Obviamente minha lista tem bonecas, mas as bonecas que eu tenho na minha lista hoje são bonecas que são tão caras que são aquelas assim, um dia deve aparecer, e se aparecer eu vou comprar, mas não são bonecas que eu vou ficar olhando todo dia, porque elas não vão aparecer facilmente assim. Amigo, essas são E bonecas eu tô que tem que focando ficar nas de novas. responsabilidade, tem que ficar de responsabilidade para o marido presentear. Exatamente, exatamente. Esse mês, inclusive, ganhei de presente a minha ponytail, né? Que é com a roupinha da Black ai, Magic, isso, Ruth Black Magic, Handler. da Ruth Handler. E ganhei um Ken do Elvis que eu tava querendo. Então, assim, ok, tô feliz com a minha coleção e eu vou falar pra você. E uma das coisas que mais me desmotiva hoje a comprar é justamente pensar em que minha coleção pode ficar amontoada, que eu não quero que fique amontoada. Então, Eu e fui obrigado a dar um update aqui na minha coleção para mim poder visualizar as bonecas, porque para mim já estava ficando muito amontoado. Então, eu tive que desmontar algumas seções aqui. Algumas bonecas elas foram sacrificadas, vamos dizer assim. Elas estão aqui ainda, né? Mas para mim poder ver de fato a minha coleção, a minha linha collector, eu tive que desmontar. Então, Holiday saiu daqui, Dolls of the World saiu daqui, essas linhas mais baratas, tipo Deluxe saíram daqui, Lux saíram daqui, mas elas estão aqui no quarto ainda. Só que elas estão no é, armário ali, mas elas não estão à não, mostra, entendeu? as minhas também. Eu tirei algumas. Algumas eu coloquei no fundinho, assim, como que a gente chama? Quando o ator fica só lá no Coadjuvante. fundo? Não, não é coadjuvante, de. Ai, amigo, não é nem de coadjuvante, Sonografia,
Não, é quando a gente coloca alguém que fica só passando lá no fundo. Não é nem coadjuvante, não é nem um. É um. Enfim, Adjuvante. esqueci o nome. Esqueci o nome. E aí, eu tirei várias, mas eu vou falar para você uma coleção que eu estou quase fazendo isso, que eu acho que no momento em que eu ficar sem espaço eu vou fazer, que é essa coleção aqui, que eu vou acabar tendo que tirar ela se faltar espaço para outras mais Ah, importantes. que absurdo. Que Eu tive mais absurdo. paixão por essa coleção em um momento no passado. Hoje eu tô, assim, já um pouquinho Ah, cansado. eu ainda sou apaixonado pela minha. Sou suspeito para falar. Sou É, suspeito. Amo ela falo- aqui. Elas ficam expostas, estão todas na caixa, lindas. Na verdade, assim, eu passei um mês um pouco mais difícil, né? Depois que o Bill Green saiu, me deu uma desanimada, me deu uma desmotivada. Acho que é muito complexo, né, essa relação que a gente tem com a Mattel, como uma empresa em que a gente apoia com o nosso dinheiro e, ao mesmo tempo, a gente nutre essa sensação de que eles são os vilões da história, né? Tanto é que eu tô já há um tempo aí sem postar vídeo, sem editar, desanimado. E hoje eu animei porque era o Baby Collector News, né? A gente não tem como ficar sem. Mas eu vou falar para você, tenho ficado desanimado com a Barbie, com a Mattel, e eu acho que um reflexo disso foi É, justamente essa minha relação com o filme, que esse mês deu uma a brochada. relação que a gente tem com a Mattel acaba sendo uma relação tóxica, né? É uma relação tóxica, eu concordo com você. É, é uma relação em que, tipo assim, a gente espera muito, mas a gente não recebe aquilo que a gente quer, a gente não recebe o tratamento que a gente espera, né? Mas, como cadelinhas, a gente acaba, A gente está né, aqui. Mas estando nessa situação. Mas é aquilo, amigo. Eu fico imaginando. Eu sempre me perguntei, por exemplo, como que o Carlos Keffer, como que a Samira do My Barbie Doll, como que alguns outros colecionadores que eu conheço e que pararam de colecionar, eles deixaram de amar assim do nada, né? E aí você vê a forma como a Mattel faz certas coisas, igual ele fez com o Bill Green, e você fica assim, poxa, eu tô apoiando isso aqui, né? Então, assim, dá uma desanimada mesmo, né? É aquilo que eu Imagina o Bill falo, né? Green com a coleção dele em casa. Você fica assim, poxa, essa empresa me descartou, me jogou fora. E eu passei uma vida, porque ele era colecionador antes de entrar na Mattel. E aí, como é que ele vai ficar agora? Eu não sei se eu conseguiria colecionar no lugar dele, sabe? Sim, é aquela coisa que eu estava conversando por fora. As pessoas, quando de fato aconteceu a saída do Bill, né, foi anunciada a saída do Bill, as pessoas fizeram um mutirão para que a boneca que ele tinha lançado naquele momento ela tivesse fosse esgotada como um tributo, como uma homenagem. Mas eu achei uma puta de uma hipocrisia, porque eles estavam dando dinheiro para a Mattel, né, e tentando, né, honrar o legado do Bill e depois fazem um baixo assinado para que o Bill volte a trabalhar na Mattel. Eu achei errado, eu acho que não deveria ter sido zerado o estoque, deveria ter sido boicotado o estoque. Eu acho que essa seria uma melhor forma de homenagear o Bill, falar, não vamos comprar porque não é ele que está recebendo isso, né? A parte ruim, né, que está sendo prestigiada. Então, eu achei uma puta de uma hipocrisia. Se quiserem discordar de mim, fiquem à vontade, Não, são né? opiniões, Mas amigo. eu Eu acho que não, não achei mas eu certo. acho que a maioria das pessoas não comprou por isso, para homenagear o Bill. Eu acho que sempre que É o alguém buzz, é o morre, né? buzz. Não, sempre que alguém morre, os discos, né, um cantor morre, um artista morre, o trabalho dele acaba sendo mais valorizado. E de certa forma, Sim. dentro da Mattel, o Bill morreu agora, né? Ele não vai voltar. Uma pessoa é muito difícil voltar a trabalhar numa companhia em que ele foi demitido, é muito difícil. Então, aquela abaixo-assinada era mais uma forma de protesto do que realmente achar que ele fosse voltar, até porque eu acho que ele não aceitaria. Não, não voltaria. Então, assim, eu não acho que o pessoal comprou por isso. Mas acaba o que acontece, o que você falou, né? O lado ruim, né? O vilão da história acabou sendo premiado, né? Exatamente. Então, Por não isso que sei, eu acho, amigo, não achei que inteligente. a Mattel levou um lado negativo tão grande que eu acho que eles vão tentar bloquear qualquer designer que vá se sobressaindo. Se eles veem que está se sobressaindo, eu acho que eles vão podar. Porque eu acho que para eles é negativo ter alguém visto como
a cara da empresa. Então, ainda mais numa época em que eles estão querendo cada vez mais cortar custo e tipo, um designer é cortar custo. E a gente tem visto o bom trabalho que a inteligência artificial tem feito, né? O pessoal fala, não tem amor, não tem carinho, não tem. Mas se é bem feito, o pessoal vai comprar. Vai, vai. O ser humano é hipócrita. É, é isso, amigo. Aí, Barbies, Barbies, Barbies. Esse mês a gente não teve muita coisa para falar e foi bom porque deu pra gente falar de outras coisas que a gente queria conversar, né? Sim. Então, e aí, mês que vem a gente se vê. Espero que mês que vem a gente tenha já informações a respeito das Barbies do Doctor Who. A gente deve ter o lançamento oficial das Barbies de 80 anos, que a gente falou aqui hoje. Deve ter aí a Barbie da Serena Williams. Williams. Então, podia vir a Serena e a irmã, né? Um pacote. Eu acho. As duas com saquete. Exatamente. Então, As tá duas bom, são amigo. jogadoras de Muito bom. tênis? As duas são a Serena São. Williams e a. Como é que é o nome da outra? Venus. Venus Williams. Na verdade, aqui eu acho que a gente vai ganhar a boneca é a Venus É a Williams, né? Venus. Isso. Isso, a Serena Williams ela não teve boneca, mas seria ótimo ver as duas ali. Tem o filme das duas, bem interessante aí para quem quiser assistir. Então, Ele é collector é isso. cultura, não é só Barbie, não, gente. Nós somos culturas, nós todos, né? Nós colecionadores, não falo nós, eu e o Arthur, tá, pessoal? Nós colecionadores de Barbies colecionamos cultura, e Com moda, e certeza. arte, e é isso. É isso. Então, pessoal, um beijo enorme. Arthur, amigo, muito obrigado mais uma vez, né? Você sempre arrasa, amei. Eu estava desanimado para gravar, mas tô saindo daqui satisfeito, com o coração Que mais bom. leve. Então, muito obrigado, viu? E aguardem novidades. E aguardem novidades. Esse mês vai chegar com tudo. E tô feliz com o que a gente está preparando. Ah, eu Então, também. Tô bem ansioso. tô bem ansioso. Ó, pessoal, um beijo enorme e a gente se vê, é claro, no próximo The Big Collector News. Tchau! Tchau!